meus queridos alunos, mais uma vez, professor André Luiz, com uma aula para vocês de filosofia, trazendo exercícios sobre o Renascimento, trazendo ali os elementos do Renascimento científico. Olha, muito cobrado, em livros, em aula, em provas de vestibulares. É um conteúdo muito bacana, muito legal de estudar, cheio de segredos, poesias, conhecimentos apurados ali na física, na matemática, na química. Muito legal para a gente estudar, avaliando. É um dos conceitos, é um dos conteúdos, é um dos conhecimentos melhor que você tem, mais fértil para você aprender, para você usar em redação, usar em seus textos em geral, nas suas poesias também, e tudo que você queira produzir a partir deste conhecimento maravilhoso que tem no Renascimento científico, certo? Mas eu quero te lembrar mais uma vez, professor puxando a orelha aí antes de começar a aula. Pega teu material, pega tua canetinha, pega teu caderno, para evitar dispersão. Tá? Esta modalidade de ensino, de aula, esse recurso que nós temos hoje através do vídeo, tá? Que é uma modalidade interessante, mas ela te deixa um pouco mais ali colocado para dispersão. Então evita essa dispersão e tem todo o teu material à mão. E aí vem com a gente, fique em casa, mas fique estudando e fique conosco. Plataforma Gonçalves Dias também, dá lá uma olhada lá, tem muito conteúdo legal para você fazer, estudar e desenvolver conosco, tá certo? Então, veja só. Como primeiro exercício, nós temos logo aqui o nosso senhor, grande filósofo e pensador, Francis Bacon. Nós sabemos muito bem que ele vai desenvolver uma série de teorias. Essas séries de teorias estão o quê? Alicerçadas ao domínio da natureza, o estudo da natureza e a observação da natureza, correto? Então, veja só. Segundo o filósofo inglês Francis Bacon, do século XVI, 1561, o ser humano tem o direito de dominar a natureza. Bom, sempre foi um sonho do ser humano exercer o domínio sobre a natureza. Obviamente, nós sabemos que as intempéries da natureza sempre trouxeram ao ser humano uma série de problemas, temores e até mesmo umas condições, obviamente, né, de não saber o que fazer com determinados fenômenos. E aí, o estudo, a compreensão e a dominação da natureza é um tema recorrente aos nossos queridos colegas do Renascimento. Esse aqui, como Renascimento científico, vai lidar diretamente com esses fenômenos da natureza. Lembrando a vocês que o Renascimento, vocês terão aula também em História, então eu não vou ficar com ele aqui. Nós vamos pegar a parte mais que diz respeito à filosofia, e aí nós temos a Revolução Científica, o Renascimento científico e os nossos pensadores que estão relacionados a este Renascimento científico que tem uma influência direta na filosofia. Correto? Então, veja só. Dominar a natureza e as técnicas, as ciências são os meios para exercer esse poder. Que processo histórico, olha o comando da questão. Que processo histórico, é muito importante tu dominar o comando da questão. Que processo histórico pode ser diretamente associado a esta ideia? Dominação da natureza, das técnicas, produção tecnológica. Veja só. As ideias de retorno à vida natural, retornar à primitividade, a vida lá na caverna, o nomadismo? Obviamente que não, né, meu aluno? Dominação da natureza, dominar a natureza, dominância da natureza, requer que você manipule a própria natureza. Então, com certeza, não é um retorno a uma vida natural, a ser homens das cavernas, novamente, né? Na primitividade, da divisão natural do trabalho. Bom, não é muito bem aí a coisa natural que está sendo pregada. Pelo contrário, é o domínio deste natural, certo? O bloqueio continental imposto por Napoleão, olha, eu não vou nem comentar muito isso aqui é muito da história, mas você sabe que o Brasil até ganhou alguns elementos com esse bloqueio, ganhou ou perdeu, né? Depende muito da visão histórica. Mas veja só, o bloqueio continental, obviamente, não tem muito a ver com essa questão da dominação da natureza. Nosso amigo Napoleão Bonaparte, né, baixinho lá, ele que nos perdoe, mas não é o caso. Letra C, a contrarreforma. A contrarreforma, tá? No caso aqui, a famosa contrarreforma, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque necessariamente não é este elemento também que vai fazer para a gente algo que tenha necessariamente, tá, a ver com este elemento das técnicas e a dominação da natureza. Correto? O surgimento do estilo barroco, a galera das artes aí, aqui tem muitos professores de arte, muito bom.
Os professores de arte daqui, né, são renomados, né? A cadeira de arte que é desenvolvida aqui, tanto na plataforma Gonçalves Dias, como no nosso projeto Fica em Casa, eles entendem muito disso, eles vão saber que não tem muito a ver também, porque a arte, o estudo da arte, necessariamente, este elemento, a arte em geral, ele não vai estar ligado diretamente a essa pretensão de domínio da natureza. Nós temos ali o domínio da natureza como proposição tecnológica. E aí os nossos professores de arte vão explicar a vocês que esse barroco ele não vai estar muito também dentro deste processo. Um abraço aos nossos professores de arte. Tá? Letra E, Revolução Industrial. Aqui nós temos uma proposição interessante. Dominação da natureza, técnica, tecnologia, tem a ver com o quê? Produção material da existência. Então, aqui você vai assinalar aí na sua, claro, na sua resposta, no seu caderno, com a sua caneta, a letra E é a nossa proposição que melhor se encaixa com esse domínio da natureza a partir da produção científica, tecnológica e industrial. Correto? Show de bola? Vamos passar aqui mais uma questão pensada para você, colocada e planejada para você, trazida para você conseguir entender esse contexto da Revolução Científica e dos pensadores relacionados à Revolução Científica. Bom, nós sabemos que essa Revolução Científica ela vai introduzir uma nova forma de observar a natureza, um novo modelo para o método experimental, certo? E aí o nosso querido amigo Francis Bacon ainda está liderando as ações, ele é o grande baluarte, né? Lá no Novum Organum, que é a sua obra, ele vai reeditar Aristóteles, consertar algumas coisas e dar passos mais largos na observação da natureza, na experimentação e na formulação deste método experimental de um conhecimento mais seguro, de um conhecimento mais adequado para a ciência. Correto? Por isso, a nossa segunda questão também vai trazer mais um elemento sobre ele. Autores da filosofia moderna, como Descartes, Bacon, o projeto iluminista, todos eles concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, vamos lá, nós temos aqui a investigação científica, expor a essência da verdade e resolver definitivamente, aí já ficou meio complicado, uma palavra extremamente fechada, dando uma ideia muito concreta, muito absoluta, já fica estranho, né? Mas vamos lá. Oferecer a última palavra, olha só, acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Bom, já está aqui também trazendo algo de forma muito acabada, absoluto, exagerado. Tá? Letra C. Ser expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Olha a leveza dessa alternativa. Perceba que a letra A e a letra B, ela exagera, ela mete o pé no acelerador. Ela vai trazer uma concepção completamente equivocada, extremamente exagerada. É um exagero isso aqui que está na letra A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente. Olha essa pretensão, gente. Olha a letra B, oferecer a última palavra. Olha como vem a letra C mais leve, solta, mais importante até, olha. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Olha só, aqui na letra C, nós estamos melhor que a letra B e a letra A, com toda certeza. Mas calma, não estou dizendo que ela é a resposta. Vamos analisar as outras aqui. Olha aqui, ó. Letra D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Olha essa aqui. Eliminar discurso ético. Olha só. Não dá, gente, não encaixa. Nós não vivemos no momento com isso. O discurso ético, ele precisa ser mantido dentro da própria ciência, ok? A bioética é uma área importante hoje, por exemplo, que lida com uma série de proposições que nós devemos fazer reflexões pesadíssimas sobre a manipulação da vida, o uso da vida e até mesmo o que a gente considera como dominação da própria vida, ok? Então, a letra D também não vai servir para nós. Letra E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Olha só, impor limites aos debates acadêmicos. Impor limites aos debates acadêmicos. Olha que coisa esquisita. Tá? Não pode ser também
necessariamente isso. Se você julgar entre as proposições que nós temos, a letra C, ela vai aparecer, ela vai apresentar, ela vai aprimorar o que nós temos e sabemos sobre esse processo da nova ciência, da ciência moderna, da revolução científica. Então, meu filho e minha filha, meu companheiro, vai marcar aí a letra C de casa como resposta desta questão, correto? Beleza? Show de bola? Não perde o foco. Continua a caneta, senta direitinho, te arruma aí na cadeira. Vambora no sofá, te arruma aí, pega esse celular, coloca direitinho, ajeita essa TV, ajeita esse tablet e vamos junto. Ok? Beleza? Então vamos lá. Tem mais uma questão aqui para ti. Claro, sempre tem mais uma questão. Aqui. A aula é igual coração de mãe, sempre tem mais uma questão. Olha aqui. A terceira questão, nós temos. São de 4 os gêneros, os ídolos que bloqueiam a mente humana. Nós estamos falando dos gêneros a respeito dos ídolos que o nosso Sir Francis Bacon, mais uma vez, vai desenvolver. O que são esses ídolos? São aqueles elementos que nos atrapalham durante o conhecimento, certo? E aqui ele coloca, para melhor apresentá-los, assinalamos os nomes ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro ou do mercado e os ídolos do teatro, certo? E aqui ele coloca, é correto afirmar que, para o nosso querido amigo Francis Bacon, o grande deflagrador do método experimental, ele que aprimorou o método experimental, ele que trouxe a observação e o método experimental como origem do conhecimento e não só como comprovação deste conhecimento. Por isso ele é tão importante. Olha aqui. Letra A. Os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos. Tá errado, eu não posso. Os ídolos da tribo significam uma coisa, os ídolos da caverna significam outras, tá? Por exemplo, esses conhecimentos primitivos, eles se localizam muito mais em um conceito do que em outro. E aqui na letra A, eles estão apresentando os dois como praticamente a mesma coisa. Já está errada a letra A. Não podemos assinalar. Letra B. Os ídolos do teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida cotidiana? Não, teatro não são atores necessariamente, não se refere necessariamente a isso, a essa questão, tá? Não está dentro do contexto. Na letra C, os ídolos do foro são as ideias formadas por nós por meio de nossos sentidos? Não, tem nada a ver, os ídolos do foro têm um outro significado. Letra D, através dos ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar à verdade? Não, se a mente está bloqueada, não podemos chegar à verdade, principalmente através dos ídolos. Os ídolos atrapalham o conhecimento. Os ídolos, eles cessam o conhecimento, não nos possibilitam o conhecimento. Letra E. Os ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecer. Verdadeiro. São eles que nos atrapalham, são falsas noções. Então, meu amigo vai marcar a letra E nesta questão, correto? Marque a letra E aí nesta questão. Vamos aqui à quarta questão. A quarta questão, nosso querido amigo Francis Bacon, chamado por muitos como filósofo da idade industrial, ou seja, daquele que vai introduzir a ideia de observação, tecnologia, a partir da produção do conhecimento, da, claro, observação da natureza, observação como padrão no método experimental, tá? Da ciência planificada, rejeita a filosofia de Aristóteles como sendo uma filosofia estéril para a produção de obras que beneficiassem a vida do homem e propõe um novo método para alcançar o domínio da natureza, mediante o conhecimento. Aí veja só, com o que ele utiliza, com o que ele vai fazer, o que ele vai trazer, quais são as noções dele? Vamos lá. Essas noções são de racionalismo e indução? Racionalismo, não. Essas noções são de experiência e dedução? A dedução, não. Teoria dos ídolos e indução? Correto, letra C. Teoria dos ídolos e indução, Francis Bacon. Os ídolos nos atrapalham e, através da indução, o método experimental, observação da natureza, essa observação da natureza vai nos propiciar o conhecimento. Teoria dos ídolos e experiência, ali necessariamente a indução encaixa melhor, indução e dedução não daria. Então, aqui é melhor pegar a letra C de casa, tá? Que traz uma proposição melhor para a gente nesta questão. Na quinta questão, nós temos aqui: destruiu a ideia de que o mundo possui uma estrutura finita, hierarquicamente ordenada, e substituiu-a pela visão de um universo aberto e infinito.
Pôs de lado o finalismo aristotélico e escolástico, segundo o qual tudo aquilo que ocorre na natureza ocorre para cumprir desígnios superiores, e mostrou que a natureza é fundamentalmente um conjunto de fenômenos mecânicos. A importância da obra de Galileu. Aí nós temos aqui o grande mestre Galileu Galilei, certo? Galileu, Copérnico, Kepler. São elementos fundamentais dentro da história da filosofia e que tratam justamente da evolução dessa ciência, a partir da observação da natureza. Mais uma vez, vem a observação da natureza. A partir dos elementos que nós vamos discutir da matemática, da geometrização do espaço. Lembrem vocês, a teoria heliocêntrica que Galileu vai comprar. Galileu vai buscar em Copérnico. Em Copérnico, nós temos uma mudança drástica a partir da demonstração matemática. Essa observação da natureza, ela tem de encaixar com a demonstração matemática. Aí você já abre espaço para várias concepções, na verdade, de filosofia, que vão introduzir as grandes escolas da filosofia na modernidade, principalmente ali racionalismo e empirismo, correto? Então, veja só. O nosso grande ator aqui, responsável e que está sendo questionado, que está sendo trazido para nós, é o nosso amigo Galileu Galilei, correto? Galileu Galilei, ele traz para a gente uma concepção, certo, de ciência, de pensamento científico, que interfere na filosofia a partir de quê? Aí nós temos as nossas opções, tá certo? Nós temos, resgatou uma concepção medieval. Olha aí a treta. Medieval. Você sabe que o medievo, ele não vai ter nenhuma concepção heliocêntrica, certo? Ele não tem as mesmas ideias da Revolução Científica. Ele até perseguia muitos, né, daqueles que fizeram parte desta Revolução Científica. Então, não vai encaixar. Baseou-se em uma visão teológica. Se você pegar a letra A e a letra B, elas dão quase no mesmo. Não tem grande valia, não tem grande ganho aqui. Tá? Então, veja só, se ele baseou-se em uma visão teológica, ele está junto da filosofia medieval, ele está junto da filosofia cristã. Obviamente, Galileu não tem nada contra a igreja, principalmente a igreja católica, mas ele não concorda com uma série de fatores, teorias e conhecimentos que lá são disseminados, tá? Que eles lá são propagados e que são ensinados. Então, aqui a nossa letra B de bola, ela não vai trazer para a gente uma grande proposição, uma grande ideia ou uma grande proposta. Letra C, tá? Fundamentou-se em conceitos metafísicos. Olha, metafísico, aquilo que está além da natureza. A proposição, o estudo, o conhecimento da revolução científica, ela está dentro da natureza, dos caracteres naturais. Então, veja só, esses caracteres naturais, eles não podem ser negligenciados jamais. Esses caracteres naturais, então, não se encaixam na metafísica, eles não vão se enquadrar dentro do conhecimento metafísico, eles não vão se colocar ao lado do conhecimento metafísico. A metafísica estará além desses conhecimentos que nós consideramos da imanência na natureza. Olha essa palavra bonita, imanência, ou seja, da natureza para a própria natureza. Ali, na metafísica, existe uma transcendência, ou seja, estar além da natureza. Então, nós não temos uma proposição muito legal na letra C. Na letra D, fundou as bases para o desenvolvimento da alquimia. Bom, fica muito legal, é muito bonita a alquimia, coisa show de bola, dá uma lida lá, né? A Chave da Alquimia, por exemplo, grande obra, ok? Mas não é o caso de Galileu. Tá? Galileu não tem necessariamente, tá, uma tradição de ser conhecido por ter dado origem à alquimia. Tá? A alquimia ali virou até uma ciência mais ligada ao misticismo com o tempo. Tá? Letra E. Atribuiu regularidade matemática aos fenômenos naturais. Bom, aqui na letra E, nós temos sim uma proposta mais adequada. Lembrem vocês, eu sempre estou tratando com vocês a observação da natureza, esta demonstração matemática, aí vem a geometrização do espaço, ok? Lembrem vocês que muitas teorias têm demonstração matemática, mas na empiria, ou seja, no contato com os sentidos, elas são de difícil entendimento. A teoria heliocêntrica é uma delas, certo? Veja lá na aula que nós gravamos sobre isso, tá? Que você vai encontrar esta dica que eu coloquei lá para você. Então, a demonstração matemática
obviamente, é um elemento fundamental. Marque a letra E, portanto. Um forte abraço, fique conosco, até a nossa próxima videoaula.